Já faz uns dias que essa palavra que está aqui preparada, ela deveria ter sido ministrada, mas no dia que eu preparei ela para ministrar, eu digo que Deus mudou aqui o contexto e Deus deu um direcionamento, um culto no qual a gente precisa entender, né, o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. O homem faz planos, mas a última palavra vem da boca de Deus. Aí depois veio a Santa Ceia. E na ceia a gente precisa trazer uma palavra que seja de acordo com a ceia, porque Santa Ceia é dia de uma reflexão a mais sobre santificação. Todos os dias a gente precisa santificar, mas para a Santa Ceia, por ocasião da Santa Ceia, a gente precisa santificar para a Santa Ceia e por ocasião da Santa Ceia a gente precisa ministrar uma palavra que traga conscientização ao crente e não alguma coisa que seja do dia a dia, uma palavra que seja um outro cunho para a igreja e façamos uma ceia assim por cumprir tabela. Quem já me conhece há um pouquinho mais de tempo, como a Gleice que aqui está, sabe que no dia de Santa Ceia a gente vai trazer algo apropriado para aquele dia. Lá no Rio Pequeno, o pessoal falava até que no dia de Santa Ceia a igreja se tornava a igreja classique, porque os irmãos vinham todos, né, na beca. Era uma coisa linda de se ver. Os irmãos todos na beca na igreja. E eu entendo, e eu gostaria que vocês entendessem isso, que Santa Ceia não é uma coisa comum. Santa Ceia é um privilégio poder tomar parte da mesa do Senhor. E então, todos os dias de santificação, mas para a Santa Ceia, tenham um cuidado a mais. Se prepare um pouco mais, porque nesse dia a gente vai trabalhar alguma coisa que seja cunho doutrinário na casa do Senhor. Dito isto, nós vamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos dado para esse ano, que é o ano de João. Que essa semana, no nome de Jesus, né, a gente vai colocar os banhos no lugar, porque aquela parte mais suja que nós estávamos fazendo aqui de obra já foi. Então a gente já pode colocar os banhos no lugar. E hoje a gente vai dar continuidade sobre transformação de caráter e de conduta. É uma palavra mais instrutiva e eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção. Eu vou tentar pegar o mais pausadamente para que ao final dessa mensagem todos nós tenhamos a plena consciência do que Deus quer de nós, de cada um de nós. Todos nós aqui temos alguma coisa para melhorar. Concordam comigo? Uns mais, outros menos, mas todos nós, começando por mim, nós temos alguma coisa para melhorar para Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 João. Como falei, a gente sempre vai iniciar ou terminar no livro de João, né? Então hoje a gente vai começar aqui com João, 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, em nome de Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Filhos meus, posso ler, igreja? 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto,
se guardamos os seus mandamentos. Vou ler de novo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda as suas palavras, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve o que, igreja? Deve Andar como ele andou. Feche seus olhos. Paizinho, corroborando, Senhor amado, com a oração que já fora feita pela tua serva, missionária Simone, eu oro ao Senhor, Deus amado, pedindo que nos dê sabedoria para ministrar a tua palavra e entendimento à tua igreja para ouvir e entender. Entender e interiorizar, Senhor. Interiorizar e praticar a tua palavra. Pois nós não queremos ser, Senhor, simplesmente ouvintes, mas queremos ser praticantes. E assim sendo praticantes, possamos ser, Deus amado, luz do mundo. E as pessoas que olharem para nós possam ver o Senhor em nós. E vendo o Senhor em nós, queiram, Senhor, andar conosco para desfrutar das tuas bênçãos. E também, Senhor amado, que possamos andar em espírito e verdade, para que tenhamos plena certeza que estamos com o Senhor e que a salvação é nossa. Que não venhamos andar em dúvida quanto à nossa salvação, pois quem tem dúvida da sua salvação é porque não tem vida regrada na tua palavra. Senhor, fica conosco, abençoa esta igreja, transforma-nos, ó Deus, de dentro para fora, um dia após o outro. Esta oração eu te faço e te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Bem, o intuito dessa palavra de hoje é nos fazer pensar na importância de uma vida cristã digna do Evangelho. Levar uma vida digna do Evangelho. Levando a cada um de nós a fazer um exame pessoal. Fazer um exame pessoal. E um reflexo, se a vida que nós estamos levando, ela reflete a salvação que nós passamos a gozar em Cristo. Então, o nosso objetivo hoje é que nós façamos uma avaliação pessoal e não na vida dos outros. Não adianta eu apontar o dedo para o olho dos outros. Eu tenho que olhar para mim. Não adianta eu olhar, apontar o dedo para o filho apontar o dedo para o pai olhar para a esposa apontar o marido. O que importa para cada um de nós, independente do que o outro esteja fazendo, é se eu estou fazendo as coisas da maneira certa. Se eu estou honrando Deus com as minhas atitudes. Porque se eu estou honrando Deus com as minhas atitudes, automaticamente a mudança, aonde eu estiver, ela vai acontecer. Amém? E para a gente começar a discorrer nisso, eu quero parar no versículo 6 de João, de 1 João 2. Quem diz que permanece nele, deve andar também como ele andou. E aí, vamos olhar, não vamos nem muito atrás, vamos olhar para esta semana que nós acabamos de viver. Hoje, domingo, começa mais uma semana, eu vou colocar hoje como ponto zero. Início de uma caminhada, de mais uma semana de caminhada. Amém? Amém. Olhem para mim, por favor. Como dizia a Bíblia Santana, toda atenção é pouquíssima. Olhem para mim, não durma, senta direitinho. Vamos lá. Marco zero, hoje. Eu vou começar a caminhar para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de escola. Mas eu quero hoje olhar para trás. E não vamos olhar muito adiante, vamos olhar nesta semana que passou.
de domingo, segunda-feira passada, até ontem. A maneira como eu me conduzi no meio das pessoas que eu convivi, deu testemunho de que eu sou um crente em Cristo. A maneira como eu me portei no meio das pessoas revelou que eu sou uma pessoa que vivo pela fé, ou sou uma pessoa que me desespera e exaspera de acordo com a situação. Na semana que eu vivi, as pessoas, eu procurei estar perto de pessoas e coisas santas, ou eu me ative por querência, eu me ative com coisas impuras, com pessoas pecaminosas por querência, ou eu me separei para Deus. Na semana que passou, eu tive a oportunidade de, em meio a uma situação, ser verdadeiro, falar a verdade, ou mais uma vez eu contei uma mentira, eu mascarei uma verdade. Na semana que passou, quando aconteceu alguma situação em que eu estava enrolado, eu estava no meio, eu me exaltei, eu gritei, eu xinguei, eu amaldiçoei, ou eu fui apaziguador? É uma avaliação pessoal. Eu não quero, por favor, que ninguém aponte o dedo para o outro. Ah, mas eu cheguei porque fulano me xingou, eu gritei porque fulano gritou. Mas eu tinha oportunidade de baixar a voz? Eu tive oportunidade, eu poderia não ter gritado, eu poderia não ter rebatido o xingamento? É nisso aí que a gente vai se pegar hoje. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de revelar que nós realmente nos convertemos. Não estou falando, vou usar a palavra que o irmão falou aqui no domingo passado. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Nenhum de nós aqui, vou fazer assim, nenhum de nós somos perfeitos. Mas Deus está procurando pessoas que têm o coração quebrantado e queira mudar. E nesse processo, João fala para a gente, se eu digo que eu sou um crente, eu preciso um dia após o outro procurar andar como o Senhor me ensina que eu devo andar. E aí eu vou usar para a igreja hoje um texto que está no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Venha comigo, Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30, que vai falar da parábola. Jesus vai falar da parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, do verso 24 em diante. Quem achou, diga amém. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Queria que a gente viesse comigo, tá bom? 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: quem foi? Inimigo. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí Jesus falou o quê? Não, replicou ele, para que ao reparar o joio, não arranques também com ele o trigo. Todos juntos o 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em enfeites para seres queimados,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É inevitável que no meio da igreja, no reino do Senhor, na casa do Senhor, é inevitável que não tenha pessoas transtornadas ou causadoras de transtorno. Pessoas que pareçam ser crentes, mas na verdade apenas se convenceram do pecado e do juízo. Elas não se converteram. E essas pessoas na casa de Deus são pessoas que causam danos à obra do Senhor, por causa da sua conduta, por causa do seu temperamento, por causa da sua falta de reverência, por conta ainda de fazer as suas próprias vontades. Então, quando a gente está se deparando com esse tipo de gente, a gente sabe que se ela não aceita a correção, se ela não aprende a palavra, se ela não pratica a palavra, ela até está na igreja, mas ela ainda não se converteu. Ou ainda tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas na verdade elas nunca se converteram e nunca se converterão, porque o coração delas não pertence a Deus. Então essas pessoas que estão dentro da casa de Deus, essas pessoas que estão no meio da igreja, na casa de Deus, são pessoas que sempre apresentarão ou causarão problemas e danos ao reino. Mas como é que a gente vai saber se a pessoa se ela é crente, se ela não é crente, se ela é trigo ou se ela é joio? A palavra fala que pelo fruto se conhece a árvore. Então, as pessoas vão saber, a liderança vai saber, Deus já sabe, né? Mas a liderança vai saber, você como crente vai saber se a pessoa ela é crente ou não, pelos frutos que ela apresenta. A saber que quem vai à igreja, mas não se porta como um crente, quem vai à igreja, mas não permite que o Espírito Santo e a palavra transformem o seu coração, vai parar onde? Na fornalha. Porque o que o Senhor fala? E tem um detalhe, ele deixa todo mundo. Deus não manda tirar ninguém da igreja. Vai que um dia, né? Esse joio se transforma em trigo. Mas quem é joio é joio, quem é trigo é trigo. A consequência da pessoa não se submeter à palavra, a consequência da pessoa não deixar o Espírito Santo fazer a transformação, a consequência para isso, o resultado disso, é a pessoa ser separada de Deus e ir para onde? Na fornalha. E aí ele diz assim, venha comigo lá para Mateus 13, 36, mais abaixo. Ele diz assim, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele seus discípulos, disseram-lhe, explica-nos a parada do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quem foi tirado, quem foi colhido e lançado na fornalha? Quem causou escândalos, quem causou transtornos, quem esteve na casa de Deus, mas foi instrumento do diabo para causar danos à obra do Senhor. Então nós temos que vigiar, todos nós temos que vigiar, porque o tempo
todo, o inimigo tenta colocar no nosso coração sentimentos que vai se encadear em atitudes que podem nos fazer causar danos ao reino de Deus. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você e diz assim, eu não vou naquela igreja, suponhamos que fale assim, eu não vou naquela igreja, eu não vou naquela denominação, eu não vou naquele encontro, porque fulano está lá, porque para ser crente igual a ele, ser crente igual a ela, eu prefiro viver a vida que eu estou vivendo aqui. Eu estou causando um dano terrível no reino de Deus. Concorda? E se aquela pessoa morrer com aquela concepção, se aquela pessoa morrer com aquele sentimento de repúdia à casa do Senhor, porque eu estou dando mau testemunho, porque a minha conduta, o meu relacionamento com aquela pessoa um dia demonstrou para ela que eu não sou um crente de verdade, naquela igreja que eu habito, ela jamais estaria presente. Se aquela pessoa morrer nessa condição, Ezequiel 13 vai dizer o quê? Que o sangue dela será requerido da palma de quem? Da mão do pastor. Não é verdade? Não é isso? Não é da mão do pastor? Coisa nenhuma. É da mão daquele que deu o mau testemunho. Então, todo mundo que deixar de receber Jesus por causa do meu mau testemunho, eu não vou falar nem a situação de não falar de Jesus. Porque às vezes, como o William falou aqui, ele estava esperando uma oportunidade para falar aquilo que tinha que ser dito. Mas a conduta dele, a nossa conduta, dia após dia, por si só, prega ou desprega. Então, se aquela pessoa ela deixar de receber Deus, porque a minha conduta, a minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha personalidade causa escândalo, naquele grande dia, eu vou pagar um alto preço. Jesus, mas eu pregava. Jesus, mas eu cantava. Mas eu evangelizava. Aí a gente vai falando, eu sei que você evangelizava. Eu sei que você cantava. Eu sei que você pregava e muito. Só faço filme. A, B, C, D. Lembra aquelas pessoas ali que estão descendo para o inferno? Estão descendo para o inferno porque você deu mau testemunho. Porque você despregou a minha palavra com a sua conduta. Porque você não se submeteu à minha vontade. Porque você estava na minha casa, mas você nunca se tornou ovelha. Transliterando, né? Joio, bode, ovelha, trigo. Você nunca se deixou apacentar. Você nunca se deixou doutrinar. Você nunca se submeteu à minha vontade. Por causa disso, o diabo tinha liberdade para usar a sua conduta, a sua boca, as suas mãos, o seu falar, os seus relacionamentos. Até aqui, amém, igreja? Isso é muito sério. Então, o crente verdadeiro, ele se policia todos os dias. Porque pelo fruto, pelas nossas ações, a gente prega ou desprega Jesus. Amém? Se eu sou crente de verdade, eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias da vida e querer resolver as coisas com a força da minha mão, ou entrar em desespero e me associar, me fazer ligações e coligações para resolver problemas que o meu Deus é suficiente para resolver na minha vida. Esse é um outro ponto. E aí eu quero trazer para vocês uma ilustração, que aí as irmãs vão ficar muito felizes com o que eu vou falar. As irmãs aqui que cozinham, seja doce, seja salgado, quem está aprendendo vai conhecer seus temperos. O nosso Deus, ele é como uma mulher, como uma cozinheira, que ela tem na sua mesa, e lá em casa
tem um negócio lá que gira, lá que é cheio de temperos, tem uma gaveta só de temperos. Dependendo do que vai se fazer, né, parece até uma alquimia. A missionária vai lá. Eu tento fazer igual, mas eu nunca consigo. Por quê? Porque é uma variedade de especiarias que eu não sei combinar uma com a outra. Mas dependendo da comida, o sabor sempre fica fenomenal. É quase que impossível comer um pedaço só. Por que eu estou falando isso? Porque vocês que cozinham, vocês têm para cada situação, para cada prato, para cada momento, para cada ocasião, uma maneira de preparar um alimento de acordo com a necessidade da ocasião. Ou de acordo com o paladar de quem você está recebendo na sua mesa. Sim ou não? Deus é a mesma coisa. Deus, Ele olha para nós e Ele vê o momento que nós estamos vivendo, se nós estamos a pleno vigor, se nós estamos passando por um momento difícil, precisamos fazer uma dieta. Deus, dentro de cada momento que nós estamos vivendo, para cada situação que nós estivermos vivendo, Deus, Ele vai ser para nós exatamente a resposta que nós precisamos. Ele vai mexer as coisas de uma maneira que a solução vai chegar para você na medida exata que eu e você precisamos. Mas como é que a gente vai ficar confiando que Deus ele vai ser o nosso socorro bem presente nos dias de angústia, como diz no livro de Salmos, de número 46? Porque lá está escrito, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da nossa angústia. Como é que eu vou ser paciente para esperar o mover de Deus, a solução de Deus, somente se eu for trigo, crente de verdade, conhecendo Deus na íntegra, e não se deixando levar pelo que a situação está falando para mim, o que as pessoas estão ditando para mim. Olha, se eu fosse você, eu fazia isso. Se eu fosse você, eu faria daquele jeito. Se ela fosse mulher de Deus, se ele fosse homem de Deus, aí eu até poderia receber um conselho. Mas normalmente são as pessoas que não têm nada de Deus, que não entendem o momento que nós estamos vivendo, o que Deus tem com cada um de nós, que vem para nos dar conselhos e dizer para a gente, olha, você tem que ir por esse caminho. E normalmente o caminho que as pessoas tentam nos conduzir, nos direcionar, são caminhos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Porque olha para mim, por favor, servir a Deus nem sempre é fácil. Eu não abro mão de servir ao Senhor. Não passa na minha mente, no meu coração, de se afastar do Senhor. Eu já falei, desde os meus 15 anos, eu estou na presença do Senhor e eu nunca me afastei de Deus. Não vejo motivo para se afastar do Senhor. Não vejo motivos para dar voltinha no mundo. O mundo não tem nada para me oferecer. E eu sei quem eu sou no reino. Antes de eu me converter, eu já sabia quem eu ia ser. Então, quando eu entendi o que Deus tinha comigo, eu entrei na fila, vai chegar a minha hora. Hoje eu sou aprendiz, hoje eu sou do médico, hoje eu sou carregador de caixa, hoje eu sou faxineiro. Estou aprendendo todo o processo. Até chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Um belo dia eu estava numa convenção, pregando a palavra, cheio de pastores atrás de mim, assim, o Senhor falou, não falei para você que eles faziam sentar entre os grandes? Deus falou e confirmou no meu ouvido. Mas tinha um processo. Mas nos meus 15 anos eu já sabia onde eu tinha que chegar. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Mas nem sempre foi fácil. Nem sempre foi favorável. Normalmente nunca foi do jeito que eu queria. A minha carne queria ir para lá. O meu desejo era fazer aquilo ali, mas Deus falava, não é isso que eu tenho com você. Isso que você vai fazer é bom, é agradável para você e para a tua carne. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade. Então, tá bom, Senhor, eu não vou fazer. Então, servir a Deus, muitas das vezes, não é docinho. Não tem gosto de avelã na boca. Não tem gosto de chocolate, Ferrero Rocher ou qualquer outro chocolate. Está entendendo? Eu particularmente gosto de chocolate um pouquinho mais amargo, de 50% a 60%.
Mais do que isso, já é amargo demais. Mas às vezes o chocolate vem sem doce nenhum. É chocolate, é saudável, mas é amargo. A igreja está entendendo aqui a colocação? Então a gente precisa entender que se eu sou crente de verdade, se eu quero ser trigo e não joio, eu não posso me deixar levar por aquilo que as pessoas querem que eu faça. Eu preciso aguardar em Deus e saber que o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é o meu socorro, é Ele quem vai resolver os meus problemas. E a igreja precisa parar de dar ouvidos aos outros, a quem não tem nada de Deus para nos ensinar. Está com dúvida do que fazer? Joelho no chão. Está com dúvida do que fazer? Abre a palavra. Está com dúvida do que fazer? Liga para a liderança. Minha liderança, eu estou com essa dúvida na cabeça. Isso aqui é uma coisa tão boba. É melhor perguntar aquela coisa que é corriqueira, aquela coisa que é boba, e não fazer bobagem, do que depois que fizer a bobagem, me ajuda. Dá para assim, se lasca para lá. Porque você não perguntou se isso era bom. Você não entrou, você não foi para o Espírito de Deus comigo para o joelho para buscar a presença do Senhor. Agora você quer que eu entre no forno com você? Não vou nada. A gente brinca no quartel lá, né? É cada mendigo com o seu papelão. E é assim, cada um com o seu B.O. Cada um com o seu B.O. Amém, igreja? Amém. Então, se eu sou crente de verdade, se eu quero andar como Cristo andou, se eu quero ser trigo e não joio, eu vou andar de acordo com o que Deus quer. E esperar porque Deus ele tem o tempero certo para a minha vida. Deus tem a medida certa para resolver as minhas questões. Amém? Amém. E outra coisa, a pessoa que é crente de verdade, sabe? Ela sabe quem é Deus na vida dela. E ela não precisa ficar ouvindo a vozinha do capeta que fica lhe acusando o tempo todo pelas coisas que ela fez no passado. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 1, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a sua, mas faz a vontade do Pai. Então hoje, se você está aqui e o diabo está dizendo para você assim, mas lá no passado você andou com fulano, você aceitou o conselho de ciclano, no passado. Eu digo de novo aqui, marco 0, eu vou caminhar para lá. Então, hoje eu tenho a possibilidade de tomar a decisão de andar segundo a palavra de Deus. E não mais andar como o mundo quer que eu ande. Amém, igreja? Amém. Se eu sou crente de verdade, se eu quero mudar a minha conduta, eu preciso entender que o sacrifício que Deus fez pela minha vida, ele foi completo e eu não posso mais ficar preso às coisas do passado. Que é isso, pastor? Nós temos vivido momentos difíceis aqui na vida de algumas pessoas, e não é uma, não é duas, não é três, pessoas até que já foram embora. Porque embora a pessoa tenha recebido Jesus, o passado dela ainda fala alto no seu coração. Romanos capítulo 3, no verso 25, diz assim: Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, preste atenção nisso, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que tem a ver isso com a mensagem de hoje? Tem muita gente que não muda a conduta porque ela acha que ela precisa ainda, ou ela traz à memória aquilo que foi marcante na sua história. Eu não tenho direito de melhorar
Não adianta eu querer fazer diferente, porque na minha vida toda, ou durante um bom tempo na minha vida, eu procedi desta maneira. E o diabo fica ali na mente. Não adianta você tentar. Não adianta você tentar fazer pacto. Não adianta você fazer propósito. Não adianta você refazer alianças. Porque por mais que você diga que mudou, o teu passado te condena. E hoje o Espírito Santo, já há 2 semanas eu vinha falando isso, mas hoje novamente o Espírito Santo me deu essa palavra para que eu e você entendamos. Olha para cá. O nosso, diga comigo, o meu passado não me define. Diga para você mesmo, o meu passado não me define. Se eu fui uma erva daninha no passado, se eu fui sem conhecimento do Senhor, se eu fui uma pessoa que eu causei danos no passado, se eu fui uma pessoa que causei tristezas no passado, não significa que eu preciso continuar fazendo a mesma coisa. Eu tenho o direito de mudar. Eu preciso mudar. Se um dia eu fui trevas, e um dia eu olhei para a luz e a luz entrou em mim, e eu sou uma nova criatura, já não há mais acusação contra mim. Então agora, o que eu tenho que fazer preste bem atenção no que eu falo para você. Então, pastor, eu não devo mais me lembrar de quem eu fui. Se lembrar de quem você foi, você sempre vai se lembrar. Mas isso não pode ser uma ferramenta na mão do diabo para paralisar você. Você vai lembrar de onde você caiu para você não voltar a cair de novo. Mas isso não pode ser um toco na sua vida para não deixar você ir adiante. A igreja entendeu isso? Amém. Porque tem gente que é assim, é como se fosse um touro forte, né? Ou como a missionária falou no domingo passado, eu acho, um elefante que cresceu e pequenininho, ele era amarrado num toco. Ele foi crescendo, se tornou um gigante. Mas quando o gigante, já grande, que basta fazer assim, o toco sairia do lugar, ele não sai, ele não conquista, ele não vai para onde ele tem que ir, ele não vai sozinho nas fontes para beber da sua água, porque ele acredita que ele ainda está preso, e ele não pode sair dali. O diabo às vezes usa o passado do crente, usa o passado da pessoa para dizer para ela: você não tem direito de sonhar, você não tem direito de ser feliz, você não tem direito de ser grande, você não pode ser conhecido, você não pode alcançar coisas maravilhosas porque o teu passado te condena. Tudo bem, Satanás, o meu passado me condenava quando eu não tinha Cristo. Agora eu estou em Cristo, eu fui liberto, eu sou santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Entendeu, Satanás? Entendi, sim. Então agora eu vou mandar uma mensagem para você. Para mim tem jeito, eu já fui lavado, eu fui salvo. Mas para você, meu inimigo, para você não tem jeito, porque você pegou em espírito e a tua sentença já foi dada e ela é irrefutável. Você vai para o inferno, mas eu vou morar com o Senhor nas mansões celestiais. Aleluias. E outra coisa, Paulo nos ensina que quando nós recebemos Jesus, nós passamos a reinar. Então eu preciso que vocês entendam isso. Passe a reinar. Não aceite mais acusações, não aceite mais limitações, não aceite mais, resenha da vida de vocês, em nome de Jesus. Eu preciso que vocês digam para vocês mesmos: eu sei quem eu sou no reino, eu tenho a marca de Cristo, e a Bíblia fala que aonde eu colocar a planta do meu pé, Deus já me deu por herança. Aonde eu estender a minha mão e eu tocar, Deus vai fazer chegar na minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Thalita? A gente precisa parar de aceitar a sugestão do diabo e dizer assim: você é de origem de família derrotada, você é de origem de família depravada, você é de origem de família que não tinha nome, você era de origem de uma família defamada. Tudo bem, eu sei de onde eu saí, mas na minha caminhada eu me encontrei com Jesus, e quando eu me encontrei com Jesus, Ele trocou a minha vestimenta, Ele mudou o meu nome, Ele mudou a sentença, Ele mudou a minha história, Ele me deu o direito de comer do melhor da terra. Ele diz para mim e para você: se hoje atentamente
atentares para a minha palavra, para cumpri-la e não desviar dela nenhum dia da sua vida. Tu serás bendito na cidade, tu serás bendito no campo, tu serás bendito na saída, tu serás bendito na chegada. Aonde tu colocar a tua mão, tu prosperará. Isso é promessa para a igreja, isso é promessa para aquele que anda na palavra, isso é promessa para aquele que não rega a fé de ter uma vida santa com o Senhor, isso é promessa para aquele que interiorizou a palavra no seu coração. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Glória a teu nome. Chega! Aleluia. Em nome de Jesus, chega de aceitar privação. Chega de aceitar que o diabo diga para a gente o que tem que acontecer. Chega! O que a gente precisa se posicionar. Se posicionar. Aonde quer que você esteja, se posiciona, porque o Senhor, Ele é contigo. Diga para o teu irmão, aonde você estiver, se você se posicionar, o Senhor será contigo. O Senhor será contigo. Diga, o Senhor será contigo. Aleluia. Porque está escrito o seguinte, olha, nenhuma acusação vai contra ti, amém? Porque no livro de Isaías, capítulo 53, no verso 4, ele diz que ele levou sobre si o quê? Todas as nossas maldições e todas as nossas dores. E em Malaquias, capítulo 7, no verso 16, ele fala que o Senhor pega o nosso passado, o que você fez até a semana passada, até sábado de ontem, amém? E lança onde? No mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Dizer, no mar do esquecimento. Diga, no mar do esquecimento. Diga, no mar do esquecimento. É onde estão os meus erros. Diga, no mar do esquecimento, aonde estão as minhas falhas. Diga, no mar do esquecimento, é onde estão todas as acusações. Diga, no mar do esquecimento, estão as acusações e a sentença que havia para mim. Diga, no mar do esquecimento, eu lanço hoje toda a tristeza. Diga, no mar do esquecimento, eu lanço todas as minhas lamentações. Diga, no mar do esquecimento, eu lanço as minhas fraquezas. Diga, no mar do esquecimento, eu lanço hoje todas as minhas limitações. Aleluia. Aleluia. Porque se você é um crente verdadeiro, Glórias a Deus. se a palavra entrou no teu coração, o Senhor fala para você que hoje eu te chamei para ser grande. Glórias a Pega no Deus. nome do teu irmão aí, diga para ele, Deus te fez para ser grande. Deixa de ser pequeno. Diga, deixa de ser pequeno. De mente, de pensamento, de sentimentos. Diga assim, para de aceitar as bolas do inferno. Para de aceitar as bolotas do inimigo. Para de aceitar sugestão do diabo. Porque quem come da comida do diabo, quem aceita a sugestão do diabo, vai morar junto com o diabo. E onde é que o diabo vai morar, igreja? No inferno. Aleluia, Jesus. Me diga com que andas e eu te direi para onde você vai. Vou atualizar o ditado. Me digas com quem tu anda, me diga de quem você aceita a sugestão e eu vou dizer para onde você vai. Aleluia. Poxa, não é melhor aceitar o ensinamento do Senhor? Não é melhor andar na palavra? Não é melhor ser trigo? É ou não é? Não é mais fácil? Por que a gente insiste em fazer o errado, irmãos? Por que a gente insiste em olhar para a nossa pior fase? Por que a gente... Tem uma coisa aqui, ó. Deus, quando olha para nós, Deus não olha para o nosso pior. Deus, quando olha para a gente, Ele não nos olha por causa da nossa origem. Quando Deus olha para nós, Ele vê o melhor dele em nós. Amém? Amém. Quando o Senhor, diga comigo, quando o Senhor olha para mim, Ele não vê o pior em mim. Quando o Senhor olha para mim, Ele não olha, Ele não vê o jeito dos meus pais. Quando o Senhor olha para mim, Ele vê a semente de Cristo plantada no meu coração. Dá para aplaudir Jesus por isso? Nós é que insistimos em aceitar que o diabo diga para a gente que a gente não vale nada, que a gente não consegue nada. Vamos romper com isso hoje no nome de Jesus? Amém.
Vamos romper com isso hoje no nome de Jesus? Amém. Você precisa dizer para você: eu sou melhor do que isso. Eu sou melhor do que aquilo que dizem de mim. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou um crente de verdade. Eu não ando mais como o mundo anda. Eu sei para onde eu vou. Vou perguntar de novo: para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Tem certeza? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? No céu. Para onde você quer ir? No céu. Todos nós queremos a mesma coisa. Quem quer ir, vamos supor, você quer ir para Disney. Você quer ir para Disney. Para ir para Disney, pegar um avião para onde? Aí você vai entrar num avião que vai para a Europa. É bonito também. Vamos para a França, é bonito também. Mas você vai entrar no avião que vai para a França? Na França também teria. Tem? Então você vai entrar no avião que vai para a Zâmbia, lá para Camarões, para a África? Não. Então entenda uma coisa: você entrou num avião que vai para a Disney, de Deus. Você é aquele que vai para a terra prometida, de Deus. Você é aquele que vai para a terra da felicidade, de Deus. Então não aceite bilhete de outra condução. Se posicione: não, outro bilhete eu não quero, outra condução eu não quero, outra conduta eu não quero, outros relacionamentos eu não quero, outras companhias eu não quero. Outra coisa: ande com gente que sonha igual a você. Amém? Amém. Ande com gente que sonha igual a você. Primeira coisa que a pessoa que para andar com você tem que sonhar: sonhar com os céus, sonhar com a salvação. Depois, sonhar em ser bem-sucedido, bem-sucedida. Sonhar em ser uma pessoa feliz. Sonhar em ser uma pessoa melhor. Amém, igreja? Amém. E aí nós vamos provar que nós somos realmente filhos e filhas de Deus. E as pessoas que olharem para nós vão dizer: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Deixa eu andar com você. Eu vejo algo diferente em você. Eu vejo que você está sempre para cima. Não é que você não tenha problema, mas eu vejo você sempre para cima. E tudo que você coloca a mão dá certo. Sabe, você é diferenciado, você sempre tem uma palavra diferente. Quando está todo mundo se exaltando, se exasperando, você está calmo, você está contrito, você está quebrantado. Sabe, você é centrado, você é centrada. As pessoas precisam ver isso em nós. Outra coisa que as pessoas precisam ver em nós: pessoas ousadas. Não é abusada, é ousada. É difícil? É para mim. Eu vou conquistar. Eu vou fazer. Porque o meu Deus me garante. Amém? Então fiquemos de pé nessa hora no nome de Jesus. Eu espero que essa palavra ela entre no coração de vocês e cada um de nós proponhamos hoje, a partir do marco zero, lembra tudo que você fez estava errado até ontem, e a partir de hoje, a partir de amanhã, ou a partir do momento que sair daqui, fazer tudo diferente. Ser manso, ser humilde, longânimo, pacificador, que mais? Benigno, manifestar os frutos do Espírito. Porque eu e você, nós não vamos ser taxados como joio, mas nós seremos o quê? Trigos do Senhor. Amém? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, pensasse por 10 segundos. O que você vai fazer a partir de agora? O que tem que mudar na sua vida? Feche os olhos, Ana. Seja crente também. Vamos lá. O que é que eu preciso que mude na minha vida? O que é que eu preciso mudar na minha vida? Para que as pessoas me vejam como trigo, que as pessoas me vejam como servo. 10 segundos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Olhem para mim agora, por favor. Fizeram os seus votos diante do Senhor? Fez? Eu fiz também. Vamos lá então. Então agora nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Seja lá o que for, por mais difícil que tenha sido até o dia de ontem, eu declaro que a partir de agora vai ser fácil, porque o Senhor vai te ajudar
a você ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Amém? Feche seus olhos. Pai, na presença do Senhor, nós oramos mais uma vez. Finalizando esta mensagem, Senhor amado, que o Senhor nos concede nesta noite, nós queremos declarar, Senhor amado, que não queremos mais ser como um homem maturo, como aquele crente problemático, onde as pessoas, ó Deus amado, não conseguem nos ver, Senhor amado, como um crente genuíno, não conseguem nos ver, Senhor amado, como um trigo. Nós queremos ser, Pai, um exemplo positivo, aonde nós estivermos. Nós queremos, Senhor amado, ser instrumento do Senhor aonde o Senhor nos colocar. Nós não queremos mais aceitar nenhuma sugestão de Satanás. Não queremos agir, Senhor amado, da maneira que nós agimos até o dia de ontem, se exaltando, gritando, xingando, reclamando, mentindo e outras coisas mais que o Senhor sabe que cada um, no seu individual, ainda estava fazendo. Senhor amado, a tua palavra diz que quem está em Cristo, Senhor amado, nova criatura é. As condenações do Satanás caíram todas por terra. E o Senhor nos promete que se nós mudarmos, Senhor, se nós nos submetemos à Tua vontade, o Senhor pega os nossos pecados, Senhor, e lança no mar dos esquecimentos. E a partir daí não existe mais acusação. E nós somos livres para voar, para fazer coisas grandes, para conquistar as bênçãos que o Senhor outorgou à Tua igreja. Na Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Então eu evoco nesta noite para o poder desta palavra. E te peço, Pai, que haja vida abundante na vida de cada homem e mulher desta igreja, cada jovem, cada adolescente, no nome de Jesus, em cada criança, Pai, desta casa, Senhor amado, deste rebanho, que todos tenham uma vida abundante, Senhor amado, vida espiritual abundante, vida familiar abundante, relacionamento conjugal abundante, vida financeira abundante, vida acadêmica abundante. Deus amado, aonde quer que o meu irmão, a minha irmã, Senhor amado, puser a planta no seu pé, que ali ele seja bem sucedido, e que a partir de hoje, Senhor, toda sugestão do inimigo caia por terra no nome de Jesus, que nós venhamos entender, Senhor amado, que o Senhor tem um plano, ó Deus amado, original para a vida de cada um de nós, e que nós não temos, ó Deus, que aceitar sugestões do diabo, nós não temos que se acovardar diante dos problemas, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu em nossa vida. O Senhor é o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, Tu és a abundância na nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa saúde, Tu és o nosso provedor, Tu és a nossa esperança, Tu és o motivo de nós estarmos caminhando, Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor amado. Então hoje, no nome de Jesus, se qualquer um de nós, Senhor amado, ainda está nos portando como joio, Senhor, falhando em coisas que já sabíamos que não deveríamos estar errando mais, a partir de hoje, eu declaro no nome de Jesus a mudança real e verdadeira na vida de cada um de nós, e nós seremos uma bênção, Senhor, uma bênção em nossa casa, uma bênção na vida dos nossos filhos, uma bênção na vida dos nossos pais, uma bênção na vida dos nossos cônjuges, uma bênção na escola, uma bênção no trabalho, aonde nós estivermos, Senhor, nós seremos canal de bênção, instrumentos do Senhor para fazer a diferença, revelar o Teu reino, revelar a Tua vontade e resgatar muitas almas para a Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.